Com você, Thaís. Que Jesus te abençoe. Amém. É uma felicidade estar aqui com vocês, conversar de novo, falar sobre assuntos em que muitas vezes a gente escolhe não à toa, né? A gente escolhe porque alguma coisa bate ali dentro da gente. A gente vai falar bastante disso hoje, o quanto que a tolerância, né, que é o assunto de hoje, tem a ver muito mais com nós do que a questão de que somos intolerantes com os outros, né? A gente vai falar sobre isso. Eu vou abrir para vocês aqui uma apresentaçãozinha, porque eu acho tão interessante os textos de Joana de Ângeles e acho que fica melhor para a gente entender também o que ela quis dizer. Muitas vezes os textos de Joana de Ângeles, né, a gente acaba falando que eles são complexos, mas esse texto, assim, acho que traz muito do que a gente está vivendo. Então, esse livro, apesar de ter sido escrito aí, 1900 Ixi, eu coloquei errado ali, esse aqui é o do outro, eu acho que foi 20. Daqui a pouco eu dou uma olhada. Traz temas muito atuais. E acho que é importante também, dentro do Espiritismo, a gente voltar um pouquinho e falar sobre Jesus. Muitas vezes a gente se perde falando temas espíritas, em que as pessoas muitas vezes não têm acesso, e seria muito mais fácil falar sobre o Espiritismo se a gente trouxesse Jesus, né, na nossa fala. E acho que esses textos trazem isso. Esse livro, ele faz parte da série psicológica, né, da Joana de Ângeles, e ele é o primeiro livro dessa série psicológica, né, e traz que a atualidade, ela vai necessitar desse Jesus que é descrucificado, que é um Jesus mais companheiro, um terapeuta, porque caso a gente encare Jesus como uma pessoa que julga, aí a gente acaba se afastando e entrando no abismo, né? Então, nesse é um livro bem pequenininho, as lições têm uma página e meia. A Joana de Ângeles traz algumas ocorrências do cotidiano, ela introduz o assunto, e logo depois de introduzir o assunto acerca da psicologia, ela já traz, olha aqui, como Jesus também tratou a humanidade ali como uma questão psicológica, né? Junto dele vinha essa questão psicológica de entender quem está ali do lado, entender quais são as dificuldades da pessoa que está ali na frente dele, sem condenações. Então, esse livro tem 20 capítulos, e nesses 20 capítulos ele vai trazendo situações contemporâneas. Então, Jesus e amor, Jesus, ele vai trazendo, né? Nesse caso, a gente vai falar sobre Jesus e tolerância. E aí isso é importante porque aí a gente vê não só pelas nossas experiências pessoais, mas o que a gente está fazendo coletivamente com tudo isso. Acho que esse tema é um tema bem forte, de acordo com o que a gente viveu nos últimos anos, né? A intolerância, ela é muito mais falada do que a tolerância. E toda vez que a gente acaba comentando sobre o assunto de tolerância, a gente acredita que estamos acima daquela pessoa e devemos tolerar o que ela faz. Acho que é muito difícil, quando a gente pensa na palavra tolerância, a gente se pensar como... A gente pensar assim, eu preciso ser tolerante quando alguém fala dos meus erros. Ou quando alguém me mostra onde eu estou me desviando. Normalmente o que a gente faz eu, aqui em cima, enxergo que o outro está abaixo de mim e com uma capacidade menor de entendimento, então eu devo tolerar, né? A gente tem essa mania. E essa mania já começa a ser desconsiderada logo no começo do capítulo. A Joana traz, em termos de psicologia profunda, e daí quando ela vai falar da psicologia profunda, ela está falando do Jung, né? Então, quando ela fala, quando você fala de uma
psicologia mais egóica, né? Então, você está falando de Freud, que olha ali o indivíduo por fora. Quando você fala da psicologia profunda, é porque o Jung traz que essa busca, essa nossa busca pelo self, aquela parte interna, aquela parte da gente se reconhecer, junto com as nossas sombras, junto com tudo que a gente tem, a gente acaba se reconhecendo. Esse encontro com o nosso self, quem que é a gente de verdade, se transforma nas profundezas, né? A gente acessa aquela parte profunda. Então, por isso que a psicologia de Jung, né, a gente chama de psicologia profunda. Então, a Joana, logo no começo do texto, faz isso. Em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Então, a partir do momento que a gente julga aquela pessoa que está fazendo algo que a gente considera errado, quando a gente está julgando essa pessoa, primeiro que a gente se sente superior a ela. Segundo que a gente sente que a gente também não erra. Não somos passíveis, né, de erros. Então, por conta disso, eu posso julgar, posso afastar aquela pessoa, posso apedrejar aquela pessoa, porque ela está errando muito. Como se a gente não considerasse os nossos erros. E aí, falando aqui para espíritas, o pior ainda é que a gente muitas vezes não sabe, não lembra os erros que cometeu. Por conta da gente não lembrar os erros de encarnações anteriores, a gente muitas vezes, né, tem a capacidade de julgar, falando, eu jamais cometeria esse erro, jamais faria isso. Então, por conta disso, eu julgo. Acho que dentro das histórias que a gente encontra, né, da experiência de Jesus, eu acho que a de Paulo de Tarso, né, quando era Saulo, eu acho essa uma das histórias mais importantes sobre esse não julgar, em vários aspectos. Todas as vezes que eu estava lendo o texto da Joana de Ângeles, eu pensei que eu podia falar de Paulo de Tarso, em várias situações. A primeira das situações ao julgar o cristianismo, Paulo de Tarso tinha tanta raiva, né, do cristianismo, que ele muitas vezes nem ouvia o que os cristãos estavam falando, porque só aquele modo de pensar dele estava certo, ele não ouvia os outros, então ele julgava todos que estavam errados. Ao mesmo tempo, se os cristãos tivessem matado Saulo, nada do que ele ensinou para a gente seria mostrado, né, no mundo. Então, essa intolerância que acontecia religiosa, os judeus, os cristãos, se nesse caso de Paulo tivesse tido um embate, essa intolerância conseguisse chegar a pontos extremos, Saulo teria morrido. E aí ele não teria tempo de encontrar Jesus Cristo. Isso, para mim, remete muito no que a gente está vivendo hoje. Quando a gente encontra alguém que errou, ou alguém que tomou alguma atitude que a gente não concorda, o mais comum da gente fazer é excluir essa pessoa, apedrejar essa pessoa, deixar essa pessoa de lado. O que não educa essa pessoa, né? O que não faz com que a pessoa se sinta na motivação de mudar, porque ela já fica de lado, né? A gente nem dá tempo dela conseguir mudar. Como Paulo, apesar de todas as faltas, né, que ele acabou cometendo, se encontra com Jesus, toda aquela luz de Jesus, ao invés de encantar ele, primeiramente, faz com que ele sinta um certo receio, medo, porque como ele estava acostumado a julgar, quando Jesus daquele tamanho todo chega e se mostra à frente dele, a impressão que ele tem pronto, agora ele vai me julgar. Ele vai falar tudo que eu fiz de errado, ele vai me matar. E ao contrário do que ele acredita, ali era a fase de mudança dele.
né? Então, nessa história, Jesus já mostra que não vai adiantar a intolerância. Se Jesus chegasse a Paulo e começasse, olha, porque você fez errado isso, porque você fez errado aquilo. Não. O amor de Jesus faz Paulo adentrar, né, aquele self, conseguir encontrar consigo mesmo e pensar assim, ops, né? Quem errou, quem estava errando ali, era eu. Quem era intolerante, era eu. Então, não era que Paulo de Tarso precisava ser tolerante, na imagem dele, né, como judeu, só ser tolerante com todos aqueles que faziam, todos aqueles cristãos. Não. Além de tudo, Paulo teve que ser tolerante e perceber que a intolerância dele vinha de um erro cometido. Aí isso é muito complicado para a gente, porque quem vai ser capaz de admitir que a intolerância toda que está tendo com o próximo vem de alguma coisinha que está aqui dentro, alguma sombra, né, como Joana de Ângeles diz, alguma sombra que você está acessando daquilo tudo que você já viveu em vidas passadas e nessa vida. Aí a Joana vai falar sobre isso na próxima parte, né? O problema do pecado pertence a quem o pratica, que se encontra a partir daí em curso em doloroso processo de autoflagelação, buscando, mesmo que inconscientemente, liberar-se da falta que lhe pesa como culpa na economia da consciência. Então, vamos conversar sobre Jesus. Acho que é interessante a gente contar algumas coisas, né? Algumas parábolas que a gente já conhece. Então, quando a mulher é apedrejada, quando todos aqueles homens chegam a Jesus e falam que aquela mulher cometeu o adultério e que, segundo a lei, o adultério com essa mulher ela deveria ser apedrejada, e Jesus pergunta quem nunca cometeu, né, um erro que atire a primeira pedra, a gente poderia conversar, então, sobre o aspecto da mulher que se encontra ali com toda a culpa do que ela tinha feito e todos aqueles homens que sabiam no seu inconsciente, né, até no seu consciente, de todos os pecados que cometiam, mas daquela satisfação em colocar ali para fora aquele julgamento naquela mulher e falar, olha, o mundo está assim porque olha como esse tipo de mulher se comporta. Então, ela deve ser penalizada. Isso, psicologicamente falando, faz com que você tire o foco de si. Então, quando eu julgo uma outra pessoa, eu paro o tempo de pensar em mim, no que eu estou fazendo, nas coisas que eu deveria melhorar, em todas aquelas coisas que foram passando pela minha vida e passo a cuidar da vida dos outros, né? Então, você apedreja aquela mulher adúltera e tira o foco de si, né? Isso dá até um certo gosto, né, para a pessoa que está vendo, é como se tivesse uma autopunição ali. Bom, então ela fez errado, ela será punida, e aí tudo bem o que eu estou fazendo, né, aqui. Então, e também um outro aspecto que a gente pode pensar é assim, quando a gente vê uma pessoa cometendo um erro e julga ela, dá um certo gostinho interno, porque a gente pensa assim, o outro é tão pecaminoso quanto eu. Olha, ele erra também. E aí dá um gostinho, porque aí você pensa assim, como não é só o outro que erra, não sou só eu que erro, o outro também erra, então tudo bem. Então a gente está num mundo ali de um monte de gente que erra, e eu acabo me tornando uma pessoa mais acomodada, né? Então seria mais fácil, assim que aqueles homens chegassem a Jesus e falassem daquele adultério, Jesus, que entende aquele adultério como uma coisa que não é certa, apedrejasse também aquela mulher. O que naquele momento não faria o menor sentido para os ensinamentos que Jesus veio trazer à Terra. O que ia acontecer com aquela mulher? Ela aprenderia? Não. Ele ia mostrar que ele era muito superior a ela e ia falar, sim, ela realmente deve ser apedrejada, né? E aí o que ele fez? Ele fez todo mundo colocar a mão na consciência que estava ali em volta
e falar assim, calma aí, todo mundo erra. Não é que Jesus acaba aceitando os erros de todo mundo e falando, não, tudo bem, tá tudo certo. Não é isso, é que a partir daquele momento, que é o que ele fala para ela, a partir daquele momento, não peques mais. Às vezes, eu tenho a impressão que Jesus, assim, em toda a sua qualidade ali, né, em todo o seu amor, ele olha para a gente, muitas vezes, como uma criança. Então, às vezes, a criança comete um erro e você entende que por conta dela estar naquela etapa da vida, é, é natural que ela cometa esse erro. Não gostaria que ela cometesse esse erro. Ela chega na escola e ela mente sobre uma situação, e você quer ensinar ela que a mentira não é correta. Então, mas você olha com um olhar de amor e entende que aquilo precisa ser lapidado, precisa ser melhorado. E acho que esse é o olhar de Jesus olhando sem o julgamento, né? A tolerância, para mim, é exatamente isso, né? É você observar aquilo e você não condenar, você não ir para a instância de embate. Você entende que aquela pessoa está passando por aquele momento e que é o momento dela. Aliás, cada pessoa que comete um erro, sabendo do que está fazendo, traz consigo a culpa. Aquela pessoa que cometeu o erro, muitas vezes, mesmo que não pareça consciente, inconscientemente, ela traz a culpa com ela. Essa culpa interna do erro pode fazer com que essa pessoa adoeça, com que essa pessoa não consiga dormir, tenha insônia, com que essa pessoa apresente várias manifestações somáticas por conta daquela culpa que ela vai carregando. Então, essa pessoa já está sofrendo. Muitas vezes, o corpo dela mostra indícios que ali não tá bom, né? E, bom, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo no último congresso espírita que eu fui. Então, assim, vou ser um pouco polêmica aqui. O último congresso espírita que eu fui, teve uma fala muito dura, assim, durante 1 hora e pouco, sobre o aborto. Falas duríssimas, falas condenatórias de quem fazia o aborto, de quem cometia o aborto, tudo. E as falas estavam sendo tão duras e num sentido tão que machucava, que apedrejava, que muitas das pessoas que estavam ali dentro da sala levantaram e saíram, porque estava demais. Nesse momento em que a gente sai, uma amiga minha psicóloga saiu e foi acolher uma mulher ali que estava chorando muito, copiosamente. Era espírita, estava no congresso espírita e estava chorando demais. Ela estava chorando demais porque ela tinha cometido mesmo um aborto. Um aborto há uns anos e era muito difícil para ela já lidar com essa culpa. Estando ali, diante de tantas palavras acusatórias e de tanto apedrejamento, ela não deu conta, né? Muitas dessas pessoas que não dão conta acabam se desviando de Jesus, se desviando da religião, se desviando de tudo que traz a palavra, porque as pessoas que se dizem cristãs, né, acabam levando esse tipo de mensagem de Cristo, e que não é a mensagem de Cristo. Então, nós espíritas, muitas vezes, não temos tolerância com alguns assuntos. Então, por exemplo, uma pessoa chega a você e comenta sobre uma depressão, sobre uma vontade, uma tendência suicida, e a primeira coisa que o espírita fala como se a pessoa não soubesse, não, mas umbral, não mais. Você imagina o que acontece com você se você faz isso? Ao invés de você pegar aquela pessoa na mão, acolher, você se torna uma pessoa intolerante com qualquer coisa que vá em desacordo com o que você estuda.
Porque o mais importante é ir de acordo com aquilo que está escrito, e não aquela pessoa que está ali na sua frente. Se Jesus fosse assim, Jesus naquele momento tinha apedrejado a mulher adúltera, né? Ele tinha apedrejado quem se prostituía. E não é isso que Jesus faz. E porque muitas vezes durante a nossa encarnação, a gente faz isso com as pessoas, né? Mas olha, estava escrito aqui que isso aqui é errado. Cada pessoa sabe de si. E cada pessoa conhece a culpa, né? Recebe essa culpa, né? Dos atos que ela cometeu. É que nem Caetano Veloso fala, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E muitas vezes a gente se coloca num poder tão alto que a gente acaba julgando. Todos que julgam são intolerantes. Intolerantes a qualquer conversa que tenha... que faça com que você acolha uma pessoa. E principalmente no centro espírita, a tolerância ela é muito importante porque muitas vezes essas pessoas no atendimento fraterno, elas sentam ali na nossa frente e se a gente não tiver essa capacidade de tolerar o que é diferente do que a gente pensa, a gente afasta. E aí, ao invés de construir pontes, da gente conseguir conversar sobre determinados assuntos que ficam ali, que são perigosos ali para a gente, ao invés de construir ponte, a gente cria muro. E aí, cada pessoa fica dentro de si, isolada. Agora, se você pensar nisso, sobre esse isolamento das pessoas, não cai muito no que a gente está vivendo? Tá muito difícil tolerar o que é diferente do que a gente acredita, em todos os sentidos. No sentido, eu não gosto dessa música, eu nem fico aqui. Eu não gosto dessa pessoa, eu saio. Eu tenho problemas aqui dentro da minha casa, eu fujo. Tudo o que me traz esse incômodo faz com que eu cresça. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo me libertar desse incômodo fugindo. Quantos adolescentes a gente não conhece que ficam dentro do quarto o dia inteiro, com o fone de ouvido e sem conversar, sem querer buscar os pais com os próprios adolescentes esse entendimento, essa ponte em o que você acha sobre o mundo, em o que eu acho sobre o mundo, vamos conversar sobre isso, está cada vez mais difícil a gente se acessar. A gente só acredita que somos os dominadores e sabemos de tudo, aquela pessoa não sabe de nada, e quando ela não sabe de nada, a gente se afasta. E aí a gente vive um mundo de bonzinhos e malvados, sem perceber que ali dentro da gente, quanto mais a gente julga, mais o problema é com a gente. A Joana traz que a culpa é a sombra perturbadora da personalidade, responsáveis por enfermidades soezes, causadoras de desgraça de várias ordens. Então, a pessoa já se sente culpada e o julgador, né, vai fazendo esse papel de deixar ela com a culpa ainda maior e o fardo ainda mais pesado, né? Encarando que a gente nunca vai errar, nunca vai ter culpa, porque se todo mundo que erra a gente isola, o dia que eu errar, também não vai ter ninguém para me dar ajuda. E aí a gente pensa, bom, então tá, então eu passo essa vida inteira sem errar, né? É fácil. Tá tranquilo, eu passo essa vida inteira sem cometer nenhum erro, porque eu não vou precisar da ajuda de ninguém, né? E a gente sabe que não é isso que acontece. Toda contribuição de impiedade, mediante os julgamentos arbitrários, gera, por sua vez, mecanismo de futura aflição para o acusador. Então, a gente começa a entrar, no momento que a gente é intolerante, há um mecanismo psicológico também para a gente está carregando isso com a gente. Então, ao julgar, ao apontar o dedo para aquele erro daquela pessoa que você acredita, você começa a trazer um certo, como que eu posso falar assim, um lixo para dentro de você.
aquela sensação ruim para dentro de você. Tá? Olha, tô trazendo para mim. Aquela pessoa não trabalha direito, ela não faz nada direito, ela não sei o quê. Aquela pessoa é muito lenta, ela não faz aquilo do jeito que ela deveria fazer. Tudo aquilo que você vai jogando na outra pessoa, você começa a carregar para você. Então, o seu dia, por exemplo, já não vai ficando mais leve. Você vai engolindo aquele lixo para você e vai ficando com você. Então, o acusador vai tendo aflição. E aí ele vai causando o próprio problema nele. Então, julgando as ações que você considera incorreto no seu próximo, você realiza um fenômeno que aí a Joana traz, e que é importante a gente falar, de projeção da sua sombra. Toda vez que aquela pessoa tirar a gente do sério, toda vez que a gente tem vontade de sair correndo do que aquela pessoa está falando, ou do que aquela pessoa significa para a gente, ou do que aquela pessoa acabou falando, do jeito que ela fala, de tudo que. Toda vez que acontecer isso, que você for intolerante com uma pessoa, você pensa o porquê aquilo te afeta tanto. Porque, na verdade, aquilo que aquela pessoa está fazendo e está te irritando muito é uma projeção da sua sombra que você não quer enxergar. Não estou falando que você comete os mesmos erros que aquela pessoa, mas você acessa dentro de você alguma coisa que você não quer ver. Você não quer enxergar que você também faz aquilo, muitas vezes, e que é melhor, então, afastar aquela pessoa. A intolerância faz com que a gente nem olhe para a cara daquela pessoa, que a gente julgue aquela pessoa, apedreje, nem vamos pensar sobre isso. O certo seria, por que que isso me incomoda tanto? Por que que uma pessoa, por exemplo, você está num restaurante e aí uma pessoa começa a tomar conta da conversa no restaurante e aí ela começa a conversar sobre a vida dela e ela tá feliz e ela é uma pessoa mais que fala mais, que conta as histórias e aí você fica o restaurante inteiro assim durante o jantar inteiro pensando, nossa, só ela quer falar, só ela toma conta da conversa. Nossa, eu não sei por que que essas pessoas estão rindo dela, por que que essas pessoas gostam tanto dela, porque não sei o quê. E aí você acaba, ai, eu vou sair porque vou até embora mais cedo porque essa pessoa me irrita muito. E aí você vai se olhar e pensar que você, desde pequeno, eu tô dando um exemplo, tá? É bem assim, crasso. Foi muito introspectivo. Você é uma pessoa que tem dificuldade em falar em público. Você é uma pessoa que tem dificuldade em muitas vezes comentar, contar histórias. Aquela pessoa que mostra o auge de ser uma pessoa para fora, uma pessoa exuberante, né? Faz com que machuque você. Ela machuca de tal forma que você prefere não olhar, ser intolerante. Porque aquilo para você é motivo de olhar para sua sombra. Por que que eu sou assim? Por que que me dói tanto não conseguir conversar tanto com as pessoas, falar assim tão fácil? Eu não tenho essa capacidade. E aquilo acaba doendo em você. Por exemplo, quando sei lá, homofobia, por exemplo. Então, as pessoas que são homossexuais te irritam de uma maneira que você, nossa, sou contra, não gosto, não pensando nisso como um crime, né, porque já é, mas o que que aquilo que aquela pessoa está fazendo te incomoda tanto? Por que que aquela liberdade daquela pessoa ser como ela é e falar, eu banco, eu sou como eu sou, tá te incomodando tanto? Por que que você está deixando de viver a sua vida e pensar no que te assombra quando você fica pensando, nossa, olha aquela pessoa, ela faz isso e isso, ela faz aquilo, aquilo, ela sai com não sei quem. Por que que aquilo está te incomodando tanto? Não é uma matéria fácil, porque é muito difícil a gente colocar a culpa, não colocar a culpa, porque seria culpa, a gente se enxergar. É muito difícil. É muito mais fácil a gente enxergar o outro, né? A Joana até traz isso nessa parte aqui. O julgamento pessoal que ignora as causas geradoras do problema demonstra o primitivismo moral do homem
ainda lobo do seu irmão. O mestre, né? Então, Jesus traz essa visão também, né? A imagem do homem que tem uma trave que está dificultando a visão dele, e mesmo assim ele vê o cisco no olho do seu próximo. Então, ele tem aquilo que está gigante nele, e o que ele está fazendo? Olhando para o próximo. Ele está conseguindo ver o problema do próximo, julgando o próximo, sendo intolerante com o próximo, ao invés dele estar cuidando daquela trave que dificulta a visão dele. A nossa visão já tem várias traves. Ela tem várias traves porque a gente não lembra o que a gente foi na vida passada, já começa por aí. O que o nosso corpo traz com a gente, né, no perispírito, de todas as situações que a gente já viveu, a gente já não sabe sobre isso. Imagina, então, quando você, ao invés de cuidar de tudo aquilo que você veio cuidar na sua encarnação, você cuidar da vida do outro. Mas aí eu vou falar para você, é muito mais fácil cuidar do cisco no olho do outro do que na trave do nosso olho. Quando a gente consegue enxergar a trave do nosso olho, ela vai doer em vários aspectos, que é esse aspecto de querer encontrar o nosso self. Quando a gente faz terapia, quando a gente se enxerga como uma pessoa que muitas vezes erra, isso vai fazer com que a gente se torne menor do que a gente acha que é. E ao invés disso, a gente está limpando ali aquele cálice, né, para receber a obra divina, né, para receber tudo que tem de divino no nosso corpo. Então, todo mundo tem Deus, um Deus interno, que muitas vezes a gente não acessa, porque justamente a gente está sujo para receber toda aquela luminosidade, né? Então, por que a gente está desse jeito? Porque a gente está olhando a vida do outro, é mais fácil apedrejar a mulher adúltera do que colocar a mão na consciência e pensar, às vezes, que você traiu a sua mulher. Né? Então, todos aqueles homens que saíram quando Jesus falou que atire a primeira pedra quem nunca errou, todos aqueles homens que saíram perceberam que, opa, eu também cometo, né, esse erro ou algum outro erro. Então, eu não sou capaz de julgar aquele outro. E a gente não faz isso. Se a gente colocar a mão na consciência de todas as vezes que a gente apedreja as pessoas, daí fica mais fácil. Na internet, nos dias de hoje, esse negócio de hater de internet, das pessoas falarem mal daquela pessoa que está fazendo uma dancinha, ou aquela pessoa que fala sobre aquele determinado assunto, ficou mais fácil a gente perceber esse apedrejamento. Uma coisa que era tão ancestral, vai voltando não, nunca sumiu, né? Então você está colocando na fogueira várias pessoas ao longo do seu ano. Quantas pessoas a gente não colocou na fogueira durante o nosso ano? Né? E aí a gente faz crescer esse processo de isolamento e esquece que a gente vive no coletivo, né? Então, a pergunta que a gente tem que fazer é não se colocar fora disso, de falar, ai, nossa, eu sou uma pessoa muito tolerante, então eu tô ótima. O que em nós nos torna tão intolerantes? Por que eu não consigo tolerar determinadas coisas? E ao invés de passar por isso falando, porque eu sou assim, porque eu cresci assim, porque eu nasci assim, porque eu vou ser sempre assim. Você falar assim, essa é a encarnação que eu tenho para mudar, né? E se eu não mudar agora, e se eu não me educar agora, vai ser na outra, e na outra, e na outra. Infelizmente, né? Ou felizmente, o espírito acredita na reencarnação. E se a gente tem tanta certeza desses processos reencarnatórios, por que a gente vai empurrando essas coisas para outra encarnação? Por que esses conceitos que mexem tanto com a gente, que faz a gente ser tão intolerante, a gente prefere não escutar, a gente prefere não ver, a gente acha melhor, bom, eu vou deixar aqui mesmo guardadinho, e aí quando eu tiver mais para frente, eu vejo isso. Eu nasci assim, eu sou assim mesmo, né? Então, eu sou uma pessoa sem paciência, sou uma pessoa que julga. Na acusação, no julgamento dos erros alheios, a Joana traz para a gente que a gente se depara com alguns propósitos ali dentro da gente
que mostra que aquele indivíduo é fraco. Olha como aquele indivíduo é fraco. Ele não merece a misericórdia, né? E aí a gente espera assim, bom, tudo bem, então ele erra, eu também erro. Tá tudo bem, todo mundo vai errar, né? Então a gente já está no mundo de provas e expiações, a gente continua assim, e aí, já que ele erra, eu erro também, todo mundo vai se julgando. Acho que fica mais fácil, né? Só que Jesus, quando trouxe essa lição para a gente, ele foi muito severo na educação desses julgadores da conduta alheia, né? Então você mostra que não é que ele aceita ou que ele acredita no que toda que a pessoa fez ali está de comum acordo com o que ele faria, nada disso. Mas ele não é julgador dos processos dessa pessoa, até porque essa pessoa está aqui para ser educada, para aprender, né? Então ela precisa, a gente precisa aprender a ter instrumentos reeducativos e não punitivos para aquela pessoa, porque assim ela não cometerá os mesmos erros. Se a gente julgar e condenar e colocar ela numa prisão ali, ela não voltará para o mundo melhor do que ela entrou, né? A gente precisa, num movimento coletivo, entender o que a gente pode fazer para melhorar. Então, a proposta, né, que Jesus fala é que você que você tenha compaixão, né? Você não vai solucionar o problema de todo mundo. Aliás, quando a gente entra muito no problema dos outros, é justamente, vou resolver todo o problema de toda a minha família. Ai, olha, a fulana da minha família, a prima da minha mãe, tá com um problema tal, 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 ela não consegue resolver, eu vou lá e resolvo. A tia do meu pai tá com... Aí começa a julgar aquela pessoa falando, olha, ela faz isso errado, faz aquilo outro errado. E aí você vai se alimentando disso, e cadê o seu, né? Onde está o seu burilamento? Você não solucionou nenhum problema seu. Você veio para essa encarnação para cuidar da vida dos outros, sendo que Deus já está cuidando da vida de todo mundo, né? Ele sabe o que é melhor para a gente, e não a gente. E aí a gente acaba como um papel, às vezes, muitas vezes até de amor, por exemplo, materno, vivendo a vida do outro e não vivendo a nossa, né? Então, Joana traz para a gente ter compaixão de quem cai, né? A consciência daquela pessoa que cometeu aquele erro vai ser o próprio juiz dela, né? Para a gente tolerar o infrator e também entender que muitas vezes somos os infratores, né? A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que vai receber, porque você também vai errar. Quando chegar a sua vez, porque ninguém é inexpugnável e nem perfeito. Então, todos vão errar e todos vão querer o acolhimento. Para isso, a gente precisa acolher. Toda vez que a gente se encontra, né, se defronta com o uso da nossa tolerância, a gente melhora um pouquinho de nós, porque a gente enxerga que a gente também é passível de erro. E ao invés da gente se culpar, o que não traz nada para a pessoa, que só fica se culpando, a gente vai entendendo que a gente errou e ouve internamente aquela voz de Jesus. A partir daqui, você não precisa errar mais. Você já entendeu, né? Você não precisa condenar ninguém, porque nem o próprio Deus condena a gente. Ele não vai ficar ali como um juiz, como a gente sempre entendeu, né? Deus, como a gente foi ensinado muitas vezes na religião, né? Que é um Deus punitivo. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Não é isso, né? Ele ama tanto a gente que ele entende a nossa força. Aquele momento você não era possível você realizar aquilo como deveria. Mas, a partir de agora, você pode realizar. E aí, eu termino, né, essa palestra justamente com Paulo de Tarso, como eu comecei. Paulo entendeu o erro, ele foi intolerante, ele entendeu o erro
E ele teve que tolerar a partir daí, quando ele encontra Jesus, muita coisa que muito de nós não entenderia, não toleraria. Mas ele tinha mudado, ele tinha encontrado quem ele era, o que ele estava ali para fazer. Se ele não tivesse feito isso, se Jesus não tivesse se compadecido e tido compaixão daquela pessoa que tinha matado tantos cristãos, que estava totalmente errado, né, na visão cristã, se tivesse matado aquele homem, o quanto a gente não perderia com essa expulsão dele do mundo. O quanto que Paulo não ajudou a gente a entender Jesus, mesmo ele não tendo entendido lá no começo. Todo mundo pode mudar, todo mundo pode melhorar. E a gente julgando faz com que essa pessoa passe um processo ainda maior de culpa e aí fique ali arrastando essa culpa por tanto tempo e a gente, ao invés de dar a mão, como Jesus faz, a gente isola essa pessoa. Não é fácil, porque toda vez que a gente tem que mexer dentro da gente, a gente acaba num caminho mais difícil, né? Então, eu acho que essa mensagem que eu tenho que comunicar para vocês, que falar para vocês, quando eu li o texto, e eu falei assim, nossa, eu vou ter que falar de uma coisa para eles que muitas vezes eu não sou tolerante com pessoas, por exemplo, sei lá, com pessoas que são muito pacientes, sabe? Como eu sou agitadona, vocês já devem ter visto, sou muito agitada, falo muito rápido. Muitas vezes a pessoa que fala ali devagar, calmo, eu fico, nossa, vai, faz. Mas por quê? Porque eu sei que falta isso em mim. Porque é uma coisa que deveria, que eu deveria ter paciência com essa pessoa justamente para aprender isso, que é uma dádiva, você conseguir pensar, estar calmo, nem de um lado, nem do outro, ali no meio. Porque acho que não consigo ser um lado oposto do que eu sou. Mas trazer aquilo que aquela pessoa me incomoda, trazer um pouco para mim, seria interessante, só que eu não consigo. Por conta de não conseguir, é mais fácil ser intolerante, falar, não suporto pessoa assim, né? E a gente faz isso todo dia, trazendo as nossas sombras para a nossa intolerância. É o jeito que a gente tem de mostrar o que está dentro da gente que a gente não quer ver. Como a gente já sabe que é assim que funciona, o inconsciente, toda vez que a gente fizer, se a gente tiver um minutinho ali de introspecção e pensar por que que eu fiz isso, a gente já está se melhorando. Porque é assim que a gente mostra quem que a gente é. E a gente não é perfeito. É isso.